Considere também os cortes nas taxas. Eu nem acho que teremos 3 este ano. Simplesmente não há ímpeto para cortes nas taxas. Tivemos 247 anos como república. Tivemos 2 períodos muito curtos em que empurraram as taxas de juros para zero, logo após o desastre de 1930 com a Grande Depressão e novamente aqui após a crise financeira global. Isso não é normal. 4%. Esse tipo de mandato é agora normal. A América é a que tem mais a perder. E acabei de fazer uma apresentação sobre essa política, então, e passei pela história dos impérios. E é realmente incrível. Todos eles surgem pela mesma razão, poder. Todos eles param pelo mesmo motivo, política. Então eles caem pelo mesmo motivo. Há cerca de 2 semanas, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse ao Comitê dos Serviços Financeiros da Câmara que os dados da inflação e o relatório de emprego de janeiro estavam acima do esperado e que isso não iriam mudar as expectativas do Federal Reserve de que os cortes seriam apropriados ainda este ano. No entanto, ele observou que as autoridades querem mais provas de que a inflação está a abrandar antes de prosseguir. Queremos ver um pouco mais de dados para que possamos ficar confiantes, disse Powell. Não estamos procurando leituras de inflação melhores do que dos que temos agora, estamos apenas procurando mais delas. Powell observou ainda que os Estados Unidos da América, a sua economia, estava a dar sinais de força, tal como o mercado de trabalho. A recente força da economia e do mercado de trabalho significa que podemos abordar os cortes nas taxas com cuidado e ponderação. Acrescentou assim o presidente do Fed, enfatizando que não havia razão para pensar que a economia estava ou enfrentava um risco significativo de recessão no curto prazo. Embora o mercado tenha interpretado a declaração de Powell como uma indicação positiva de que os cortes nas taxas seriam anunciados em junho, Mark Yusko, da Morgan Crypto Capital, acredita que fazê-lo seria um enorme erro que poderia causar desafios económicos significativos para os Estados Unidos. Durante uma entrevista recente com Anthony Pompliano, Yusko dá a sua visão sobre os Estados Unidos, a sua economia em 2024 e além, falando a profundidade sobre os cortes das taxas, inflação e como os avanços tecnológicos irão mudar a economia global num futuro não distante. Traremos também clipes da entrevista, mas antes de fazermos isso, reserve um tempinho para esmagar o botão de curtir, inscrever-se no canal e ativar as notificações de postagem para mais vídeos como este. Obrigado e aproveite a entrevista. Eu falo sobre isso, a poluição do período mais recente, certo? É como se todos os dados estivessem poluídos, certo? Os dados sobre preço e lucro para o mercado de ações. Está tudo muito alto. E as pessoas olham bem nos últimos 10 anos, mas os últimos 10 anos estiveram acima da média dos últimos 100 anos. Então é só que os dados estão poluídos. E a mesma coisa se aplica aqui a cortes de taxas ou níveis de taxas de juros. Muitos acreditam que 0 era uma taxa de juros padrão. Em 247 anos de república, enfrentamos apenas 2 breves ocasiões em que as taxas foram reduzidas a 0. Após o colapso de 1930, com a Grande Depressão, e após a crise financeira mundial recente. Isso está longe de ser o usual. A taxa de 10 anos atualmente em 4 é o que se espera. Logo, a ideia de que precisamos retornar a taxas próximas de 0 não me parece razoável. Você fez a pergunta que eu não respondi, certo? A inflação vai voltar com força total? Não penso isso. Quero dizer, todos nós vimos o gráfico, certo? O grande pico, a queda e depois o segundo pico nos anos 70. Parte desse aumento foi um aumento falso, no sentido de que havia contagem dupla. O Fed de Volcker estava contando 2 vezes as taxas de juros e contando hipotecas e taxas de juros. E houve uma coisa estranha, e Mike Green já falou sobre isso no passado. Então esse era o grande problema. Então eu simplesmente não vejo isso acontecendo. E toda esta pressão deflacionária de que fala vem da evolução tecnológica. E a tecnologia não está crescendo linearmente. Jameson Lopp divulgou esta manhã, que é o gráfico de Kurzweil, e parece um aumento linear na tecnologia e no avanço da computação, mas é porque está em uma escala logarítmica e é uma das coisas que me deixa louco o tempo todo. Mas esses gráficos de tacos de hóquei, qualquer gráfico de longa duração deve usar escala logarítmica.
não é possível analisar um gráfico extenso e perceber os rendimentos de juros de imediato. Isso ocorre porque está se observando um período de 50 anos. A escala logarítmica é essencial, pois aumentar de 10 para 20 é mais significativo do que de 20 para 30. Então, surge a questão. Powell considera os ajustes de preços hedônicos. Isso é, a tecnologia se torna mais eficiente ou, por exemplo, sua máquina de lavar faz as roupas ficarem mais brancas. Teoricamente, isso é considerado deflacionário. Não entendo bem o motivo disso, certo? Então, o meu PC é mais rápido, não digito mais rápido, ainda mantenho o mesmo ritmo. Assim, percebo que ter mais capacidade computacional eleva a produtividade. Contudo, para certos tipos de produtividade, não vejo muita diferença. Creio que no âmbito profissional, em relação à sua questão sobre IA, conforme as pessoas são substituídas, isso definitivamente alterará a dinâmica das pressões inflacionárias. O meu outro lado, porém, desta minha cautela é que todos dizem que a cada nova inovação tecnológica, isto pode destruir empregos. É verdade, certo? Quero dizer, as máquinas tiraram empregos das pessoas que aravam os campos ou montavam coisas em fábricas. Mas aqui está a questão. Sim, a tecnologia eliminou milhões de empregos, mas atualmente há mais vagas no mundo do que em qualquer época da história humana. Isso é apenas um fato. Portanto, criaremos novos empregos e isso reverterá parte da pressão deflacionária. Claro, Yusko não é a única pessoa que desconfia dos dados adulterados da inflação e de como estes são usados para enganar os americanos. No mês passado, o secretário do Tesouro, Lawrence Summers, divulgou um artigo em coautoria que explora os efeitos das altas taxas de juros sobre os consumidores americanos. O artigo, intitulado O Custo de Dinheiro, faz parte do custo de vida, nova evidência sobre a anomalia do sentimento do consumidor, explora uma forma mais antiga e precisa de medir a inflação. Summers diz que o sistema mais antigo revela a verdadeira dor económica que os americanos tiveram que suportar desde 2022 como resultado do aumento de preços. O sistema, que foi descontinuado em 83, levava em consideração as taxas de juros pessoais e os custos financeiros da habitação. Quando ambas as métricas são adicionadas, os autores do artigo argumentam que este favorece um quadro mais preocupante da inflação no momento atual do que os números oficiais da inflação fornecidos pelo Bureau of Labor Statistics. Dando mais detalhes na X, Summers até escreveu: antes de 1983, os custos das hipotecas estavam no IPC, assim como os pagamentos dos automóveis antes de 98. Agora, os índices de preços não incluem custos de empréstimos. Assim, quando as taxas de juros sobem ou subiram no ano passado, a inflação oficial não capturou totalmente os efeitos que teria sobre o bem-estar do consumidor. Ele continuou até acrescentando: mostraremos que se fizermos um esforço para reconstruir o ICP da era de Ocon, teria um pico de inflação no ano passado em torno de 18%. Seremos capazes de explicar 70% da lacuna no sentimento do consumidor que vimos no ano passado. Então, quando entraremos no padrão Bitcoin? Eu acredito que ainda resta bastante tempo. E a razão é que, por mais que eu acredite que o Bitcoin seja um dinheiro melhor, na verdade não acho que tão cedo os Estados-nação irão abdicar do seu direito de controlar o seu dinheiro específico. E veja bem, não tenho certeza se você já convidou Murray Stahl para o seu programa, mas deveria realmente considerar fazê-lo. E ele tem o dom de nos fazer parecer bastante pessimistas. Como pode ser impossível, não é? Mas parece que somos pessimistas, já que sempre toco nesse assunto. Para mim, o Bitcoin superando o ouro como fundamento monetário, alcançando facilmente uma capitalização de mercado de 6 trilhões. Você pode bancar isso. Isso é totalmente fácil. A próxima etapa, que é onde o bom dinheiro expulsa todo o outro dinheiro. E começamos a falar para você, não de Bitcoin em dólares, ou Bitcoin em ienes, ou Bitcoin em euros, mas euros em Bitcoin, ou dólares em Bitcoin, porque é o padrão. Existe um livro chamado Padrão Bitcoin, certo? Mas isso é o inverso da lei de Gresham. A lei de Gresham diz o contrário, que o dinheiro ruim sempre exclui o ouro bom, que é dinheiro bom, mas outro, papel moeda, sempre exclui isso. As pessoas querem usar o dinheiro ruim porque eu nem entendo o motivo exato da lei de Gresham.
mas é uma lei, certo? E se você olhar para a história, é isso que acontece. As pessoas migram para a pior moeda no pior momento possível. É por essa razão que enfrentamos hiperinflações em países como Zimbábue, Argentina e Turquia. Murray propõe, então, que devemos inverter a lei de Gresham. E essa moeda de qualidade, o Bitcoin, irá absorver toda a moeda global, atualmente estimada em cerca de 86 a 87 trilhões. Podemos simplesmente aproximar para 90 e até mesmo para 100. Na verdade, isso não faz muita diferença. Um trilhão aqui, outro ali. Em breve estaremos discutindo sobre dinheiro de fato. Isso é complicado para mim, pois percebemos como as pessoas batalham por meras trivialidades enquanto o Bitcoin avança, deslocando o capital dos bancos. Vivenciamos isso. Observamos os credores emergirem, indivíduos trocando suas moedas por stablecoins ou bitcoins e lucrando juros em um cenário de juros nulos, que era algo atípico. E os bancos eram tipo 10 bilhões. Quem se importa? 100 bilhões. Agora temos um maldito problema. Agora vamos tornar isso ilegal ou antiético. Ou vamos colocar pessoas na prisão e ainda há pessoas na prisão por escreverem códigos. Apenas confunde minha mente. Então, eu acho que é uma maneira prolixa de dizer, acho que eles vão lutar muito contra isso por um longo tempo e as pessoas mais inteligentes vão entender isso e vão aumentar a sua exposição. Olha, você e eu estamos conversando sobre isso há muito tempo. Sair. 0. Certo? 0 sempre foi o número errado. Qual é o tamanho desse número em seu portfólio? Isso sim é um debate. Enquanto isto, o popular analista da rede Bitcoin, Willy Woo, diz que a criptomoeda líder está apenas fazendo uma breve pausa e que voltaremos aos trilhos em pouco tempo. Numa postagem recente feita no X, Woo revelou um sinal Bitcoin que compara os fluxos de rede no Bitcoin com a ação do preço. De acordo com Woo, o sinal gosta de entradas de capital e não gosta de ações arriscadas de preços, o que aumenta a volatilidade. Sua postagem diz: este é um sinal de risco de longo prazo do Bitcoin no qual estou trabalhando. Aumenta a escala quando o risco for baixo e aumenta quando o risco for alto. E também disse: aproveite o mergulho enquanto dura esta consolidação. Este não é o topo, é simplesmente uma consolidação histórica. Noutra postagem, o Wu revelou que poderíamos conseguir um topo duplo para o Bitcoin antes que o mercado altista termine. O tweet fala da taxa de bombeamento do índice macro Bitcoin e diz que ele não estaria surpreso se conseguíssemos um topo a meados de 2024, o que sugeriria um ciclo de bombeamento duplo como em 2013 e então um segundo topo em 2025. Por favor, compartilhe os seus pensamentos da entrevista aqui em baixo sobre Mark Yusko e as previsões ultra-otimistas do Willy Woo para o Bitcoin em 2024 e 2025. Se você gostou do vídeo, esmaga o botão de curtir e não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para mais vídeos como este. Obrigado por assistir e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.